Olá, galera do segundo ano do ensino médio regular. Estamos aí no volume 2 do nosso plano de estudo tutorado e vamos avaliar agora a semana de número 6, continuando falando sobre os processos de propagação, de transmissão de energia térmica. E agora vamos falar sobre radiação térmica. Mas antes que possamos abordar o conteúdo e as atividades sugeridas, galera, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que possam receber aí os vídeos que têm sido postados cotidianamente e mais. E aí, já estão a par do nosso projeto Eu Não Erro Mais? Projeto Enem com a escola online? Galera, tem sido um sucesso. Temos conseguido atingir aí vários e vários alunos que têm realmente aproveitado bastante. Temos tido muitas boas notícias. Outra coisa, siga-nos nas nossas outras redes sociais. O Escola Online está no Instagram e visite a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Camilo, professor de Física da Escola Online e volto após a vinheta. Vamos lá? Aqui estou para falar sobre processo de propagação do calor. Gente, nós já sabemos que o calor flui espontaneamente de corpos em maior temperatura para corpos de menor temperatura. É energia térmica em trânsito, certo? Quando há diferença de temperatura entre corpos. Até que se atinge o quê? O equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico as temperaturas aí se igualam e aí o calor macroscopicamente para de fluir de um corpo para outro. Certo, galera? E os processos de propagação aí, nós já vimos a condução, a convecção e hoje trabalharemos a radiação ou também chamado de radiação térmica. Certo? Vamos falar sobre a radiação térmica. Gente, nesse caso, a energia térmica ela se propaga devido ao movimento das ondas eletromagnéticas. Essas ondas, também chamadas ondas de calor ou ondas radiantes, elas se manifestam em corpos acima de 0 graus Celsius, de 0 Kelvin. Esses corpos adotados de uma certa temperatura, eles têm uma capacidade de irradiar esse calor. Esse processo de propagação, ele não necessita de meio material para ocorrer. Tanto acontece na matéria quanto no vácuo. Então, o calor se propaga por radiação também no vácuo. Certo, gente? Por exemplo, imagina o seguinte, ó, nós temos a nossa fonte principal, a nossa fonte natural de energia, que é o Sol. Repara, gente, que nós recebemos a energia solar que advém e passa pelo espaço sideral. E lá no espaço não existe matéria, tem-se vácuo. E mesmo assim a energia consegue chegar até a Terra. Pelo processo de quê? De radiação térmica. Nós temos aí principalmente raios infravermelho, que representam aí, que são as ondas de calor, né? Que representam essa energia em trânsito. Mais uma vez, espontaneamente de corpos de maior temperatura para corpos de menor temperatura. Se você chegar próximo aí a uma chapa quente, uma lareira, você chegar próximo aí com a mão, você vai sentir que certa quantidade de energia está chegando até você. Tua mão está sendo aquecida. Como esse corpo está dotado de uma certa temperatura, né, acima do 0 Kelvin, ele irradia essa energia através de ondas eletromagnéticas, ondas infravermelho aí, ou pode ser frequências próximas disso, e você consegue perceber a captação dessa energia. Então, aquecer-se na lareira também se dá por um processo de radiação térmica. Forno micro-ondas. Gente, você coloca o alimento aqui para aquecer. Quando você liga o forno, o ar aqui no entorno ele não se aquece. Certo? Mas esse alimento ele se aquece. Ele recebe as micro-ondas aí, fazendo com que as moléculas vibrem mais intensamente. Esse corpo ele é capaz de captar, de receber a radiação térmica aí, vindo das micro-ondas. Então, também nos fornos de micro-onda, acontece o processo de radiação térmica. Tranquilo, galera? Outra coisa, gente, mais uma vez, como eu vou ser papai, né? Eu não me canso de dizer isso. Tem aqui um bebê lindo como o meu será, e ele está aqui, ó, estão medindo a temperatura do corpo da criança com esse termômetro infravermelho.
Por quê? Porque nós, como estamos dotados de uma temperatura aí, né, acima do 0 Kelvin, nós mantemos nossa temperatura corpórea próxima de 36 graus, nós estamos irradiando também calor. Nós somos como uma chama mesmo. Nós irradiamos a energia térmica, certo? Então, esse termômetro ele é capaz de captar essa frequência da onda emanada por nós e converter isso em um valor numérico de temperatura. Então, o termômetro infravermelho, que não é o termômetro a laser, como costumeiramente dizem aí, é um mecanismo que capta a energia radiada, a irradiação aí. Tranquilo, galera? Gente, um fenômeno aí, ó, comum. Nós vamos ter um processo de absorção. Esse corpo ele pode absorver a energia, por exemplo, advinda do Sol. Mas ele também pode refletir. Repare que quando eu tenho um corpo onde eu tenho raio incidente, incide na superfície e volta para o mesmo meio, isso é um processo de reflexão, também chamado de recalque. Eu brinco aí que é o bate-volta, é o recalque. Tranquilo? Só que isso aí, gente, a questão da maior absorção ou da maior reflexão está ligado à cor dos corpos. Nós costumamos dizer que o corpo negro é o absorvedor ideal. Então, o corpo negro tende a absorver a maior parte, a ficar com ela. A maior parte da energia que chega nele. Já um corpo branco, ele tende a refletir. A energia incide e volta para o mesmo meio. Bate e volta, recalque. Um corpo branco, ele é um refletor, chamamos de refletor ideal. É um bom refletor. E ele é um mau emissor. Quando nós temos um bom emissor, ele absorve essa energia e depois começa a irradiá-la. Já um corpo branco, ele é um mau emissor porque ele não absorve em grande quantidade a energia térmica que chega até ele, certo? É por isso aí que você percebe quando você está com a blusa preta no sol, você tem uma maior sensação de maior aquecimento. Porque a energia, as ondas aí luminosas, né, chegam do sol e elas ficam em grande parte retidas na blusa. Já a blusa branca, ela reflete maior quantidade dessa energia que incide sobre esse corpo. Logo, em geral, a blusa branca produz aí, né, te dá um maior conforto térmico. Tranquilo? Gente, um dispositivo interessante aí é a garrafa térmica. Na garrafa térmica nós temos, por exemplo, a tampa isolante, o revestimento externo, que é de um material também isolante térmico. Nós temos aqui, ó, uma ampola interna que ela é espelhada, tanto que se você deixar essa garrafa térmica cair, vai quebrar, ela é de vidro. Então você tem uma ampola interna aqui, ó, que ela é espelhada tanto na sua superfície externa quanto na sua superfície interna, que fica em contato com o alimento, né? Você tem entre essas duas faces da ampola aqui, ó, você tem um vácuo. Para que isso, gente? Na garrafa térmica você não quer manter a maior parte do tempo possível o alimento aqui dentro na temperatura desejada. Pode ser tanto aquecido, quente, quanto frio. Digamos que você coloque um chá gelado aqui, queira, ou água e queira que ela se mantenha fresca e gelada, ótimo. Agora, a tampa, ela atenua a convecção para que o alimento aqui dentro, o líquido aqui dentro, não varie tão bruscamente sua temperatura. Então, a tampa aqui, ela impede que o alimento tenha contato com a massa de ar. Essa massa de ar em contato aconteceria com um fluxo, né, de massa e um fluxo convectivo e rapidamente esse líquido aqui, por exemplo, se fosse o café, ele ia resfriar. Então a tampa tem a função de atenuar a convecção. Já o vácuo entre as paredes, lembram aí que a convecção e a condução não acontecem no vácuo, necessita de meio material para acontecer? Então você tem ar rarefeito aqui, ó, não vou dizer completamente vácuo. Você tem um ar bem rarefeito aqui, dificultando a troca de calor por condução e convecção. Essa é a função de ter entre as superfícies espelhadas o vácuo. Por último, gente, nós temos também que evitar a radiação térmica. Senão o alimento aí, ó, vai perder calor para o meio por radiação, por exemplo. Então, você coloca aqui a superfície espelhada, justamente para que ocorra a reflexão. Digamos que o café está aquecido. A energia radiante sairia daqui, incide sobre essa superfície espelhada e fica aqui no mesmo meio. Ou, digamos que eu tenho um líquido aqui resfriado. A energia térmica, a energia radiante que chegasse por aqui externamente, ela incide nessa superfície espelhada e volta. Ela passaria pelo vácuo, né? Porque a radiação térmica acontece no vácuo. Mas a superfície espelhada é justamente para atenuar o quê? A radiação térmica. Por isso que essa engenhoca aqui, ó, muito bem projetada, consegue manter o alimento a temperatura desejável
por um longo tempo. Eu gosto de falar atenua, tá? Porque depois de um tempo o alimento realmente ele resfria, né? Enfim. Um outro processo aí, gente, bastante interessante é o efeito estufa. Imagina o seguinte. Uma estufa aqui de vidro, uma estufa de planta, uma estação vegetativa. Você tem aqui a luz solar, a luz visível chegando até o vidro. Vamos dizer que ela seja de vidro. Gente, o vidro apresenta alta transmissividade para a luz visível. Ele permite que essa onda eletromagnética na forma de luz visível o atravesse. Quando adentra a estufa, em geral ela é pintada aqui, ó, tem uma ela é preta aqui no chão, essa luz visível ela se converte em radiação infravermelho, onda de calor. O vidro, gente, ele permite que a luz visível atravesse, mas a onda infravermelho ele é opaco. Ele tem uma baixa transmissividade e uma alta reflexibilidade para essa onda de calor. Logo, essa energia térmica aqui ó, fica retida no meio, fazendo com que o meio se aqueça consideravelmente. E isso é propício para cultivar culturas aí, certo? Então a ideia é essa, você deixa a luz visível, a energia entrar, mas não deixa a energia sair. É o mesmo processo que acontece em carros aí, quando se deixa os vidros fechados no sol, né, quando se estaciona, a luz visível, na forma de visível, entra, é convertida aí em infravermelho e essa energia, ó, essa onda infravermelha fica retida aqui dentro, aquecendo esse ambiente, certo? Aí esse passo a passo, a luz visível entra no interior do carro através dos vidros, luz visível, tá? No interior absorve energia da luz visível e irradia calor, né? Na forma de onda eletromagnética infravermelho. Grande parte do calor não atravessa o vidro e fica preso dentro do carro. Mais tempo o carro ficar exposto ao sol, maior será a temperatura que internamente ao veículo, né? Então aqui é o efeito estufa aí. Gente, lembrando que o efeito estufa na Terra aí, ele não é nocivo, ele é necessário. E muito necessário para o equilíbrio aí, né? O que não é interessante é o agravamento, o aumento desse efeito. No caso, reter maior quantidade de calor próximo à superfície do que deveria, certo? Depois vocês podem comentar isso com o professor Galvão. Atividade 1 aí, proposta. Faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por radiação. Cite 3 exemplos de radiação térmica. Vamos aqui a um pequeno texto. A radiação térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre por meio de emissão de ondas eletromagnéticas, ondas caloríficas ou radiantes, chamadas de onda de calor, predominando os raios infravermelho. Nesse caso, a onda eletromagnética está próxima à frequência aí, ó, do infravermelho. Todos os corpos acima do zero absoluto, 0 Kelvin, emitem radiação térmica. Como eu disse para vocês, os corpos naturalmente são a chama. Eles estão emitindo calor na forma de radiação, de infravermelho. O processo de propagação de calor por radiação térmica pode ocorrer tanto na matéria quanto no vácuo. Então, gente, o calor se propaga no vácuo por irradiação térmica, tá? Um primeiro exemplo, ó, aquecimento da superfície da Terra por radiação. A energia sai lá, né, do Sol, atravessa o vácuo e chega até a Terra. Segundo exemplo, medir temperatura com o uso de termômetros infravermelhos, né? Ele capta aí essa irradiação, essa energia radiada pelo nosso corpo. Terceiro exemplo aí, ó, uso de micro-ondas, né? Também aí por radiação térmica você consegue aquecer os alimentos. Tranquilo, galera? Vamos para a questão de número 2? Os 3 tipos de transferência de calor foram estudados ao longo das últimas semanas. Verdade. Baseando-se nesses conceitos, explique detalhadamente as partes que compõem a garrafa térmica e que a tornam eficiente em manter a temperatura do líquido nela colocado, conforme descrito na imagem a seguir. Gente, lembra que eu posso conservar tanto aqui ó, o alimento, o líquido quente quanto o frio, tá? Vai depender da sua necessidade. Eu só queria destacar que nós temos aqui representado a tampa, o vácuo entre a ampola aqui, ó, as paredes espelhadas e o líquido, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é o objetivo? A garrafa térmica é projetada de forma a evitar a ocorrência desses processos de trocas de calor por condução, convecção e radiação. Então, ele evita, atenua esses 3 processos. Primeiro, qual a função da tampa? A tampa foi por material isolante, evitando que o ar atmosférico esteja em contato com o líquido, para não haver fluxo de massa de ar e, assim, propagação do calor por convecção. Então, a tampa atenua a convecção. A ampola de vidro, essa parte aqui interna da garrafa,
que por si só, né, teria si aqui, tá errado, atenua a condução, por ser um bom isolante térmico, apresenta rarefeito entre as duas superfícies. Como condução e convecção não ocorrem no vácuo, esses processos de troca de calor são amenizados. Então, só o fato de ser de vidro já dificulta a troca por condução. Isso que eu quis dizer no início. E o fato de ter-se vácuo entre a ampola, certo? Dificulta aí, além da condução, a convecção térmica. Terceiro, vamos evitar agora a radiação térmica. Ela ocorre no vácuo, mas aí tem-se superfícies espelhadas. Para evitar a troca de calor por radiação térmica, constrói a garrafa, com camadas da ampola interna espelhada, assim como haverá reflexão das ondas eletromagnéticas provenientes do líquido ou provenientes do meio externo. Então, nesse caso, a ampola é espelhada tanto aqui, ó, externamente quanto internamente. Então, se a onda eletromagnética quiser aqui, ó, se a energia for propagar-se por radiação, ela vai incidir e vai voltar para o mesmo meio, ficando presa aqui, ó, na região que tem o líquido. Ou, digamos que você tem um líquido aqui gelado, você quer mantê-lo gelado. Chegaria energia por radiação aqui, ó, externamente, incidiria nessa superfície e voltaria para o mesmo meio, não atingindo aqui o líquido, não aquecendo o líquido. Tá bom, galera? Vamos para a próxima? Num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Gente, vamos lá. O vidro apresenta alta transmissividade para a luz visível. Deixa a luz visível passar. Mas baixa transmissividade e alta reflexibilidade para a radiação infravermelho. Então aqui, ó, os raios de sol na forma de visível atravessam o vidro, há conversão aqui de visível em infravermelho e ele não consegue sair. Ele é altamente refletido e o vidro apresenta baixa capacidade de transmissão, de deixá-lo voltar para o meio externo. Nesse caso existe um aquecimento. Nós dizemos aí que o vidro é transparente para a luz visível, mas ele seria opaco, ou pelo menos translúcido, para a radiação infravermelho. Logo, a letra A, né? O vidro é transparente à luz visível, ao apresentar alta transmissividade, e opaco ao infravermelho, ao calor. Tranquilo, galera? Espero que tenha ficado entendido. Próxima. 2 veículos estão estacionados sob o sol, um branco e outro preto. Qual deles aquecerá mais após certo tempo? Explique. Imagem aqui, ó. Eu tenho aqui raios incidindo aqui, ó, luminosos incidindo sobre um carro de cor preta e um carro de cor branca. Observe que a quantidade de raios que incidem sobre a superfície do carro e voltam no carro preto é muito baixa. O poder reflexivo do carro preto é na faixa de 5%. Já o carro branco aí, ó, ele reflete muito maior quantidade de energia. Se ele reflete muito maior quantidade de energia, a energia que fica absorvida aqui é bem menor. Logo, galera, o carro da cor preta, ele aquecerá mais rapidamente. Ele apresentará uma temperatura mais elevada. O carro da cor preta sofrerá maior variação em sua temperatura. Consideramos o corpo preto o absorvedor ideal. Logo, ao incidir a energia solar sobre o carro de cor preta, esse apresentará maior poder de absorção desta energia, né? Já o carro da cor branca tem maior poder refletor, apresentando ao final de algum tempo menor temperatura superficial. Então, o carro preto aquece mais porque ele tem maior capacidade de absorver, de ficar com ela, né? Da energia que chega pelo sol. Agora, um detalhe aí, que não necessariamente faz parte da resposta, mas eu gostaria de chamar a atenção. Galera, se esse carro ele aquece mais rapidamente, ele também tem maior capacidade de emissor, de irradiar energia. Ele resfria mais rapidamente. Detalhe, como o melhor corpo absorvedor também é melhor emissor radiante, o carro preto apresenta maior capacidade também de resfriamento após se aquecer. Ou seja, corpo negro na incidência de energia radiante tanto aquece mais rapidamente, como resfria mais rapidamente, mais facilmente. Então lembrem-se disso, hein? Já foi cobrado em algumas provas. Questão 5 aí, gente. Em uma geladeira, qual o principal processo de transferência de calor? Né? Por que é importante descobrir as prateleiras da geladeira? Nós temos a geladeira aqui, ó, foi tema aí da semana 5. E nós percebemos que você coloca o alimento aquecido aqui e ele se resfria. O alimento aquecido ele irradia
energia, aí você aquece a massa de ar. Essa massa de ar, ela diminui sua densidade, ela aumenta o volume, diminui sua densidade, ela sobe e uma massa de ar mais fria desce ocupando seu lugar. Você forma um fluxo convectivo. Então, dentro da geladeira, o principal processo de transferência e de transmissão de calor é a convecção, certo? O principal processo de propagação de energia térmica no interior de uma geladeira é a convecção. Vamos lá. Por que você não deve colocar, hoje quase não se tem isso, mas você não deve colocar plásticos ou distribuir esses alimentos aqui de maneira mais uniforme? Para que esse fluxo de massa aqui, olha, ocorra mais eficientemente, fazendo com que você consiga resfriar mais eficientemente os alimentos. Porque se você colocar um objeto que obstrua o fluxo de matéria, o ar circundante aqui, você vai dificultar a convecção. Você diminui a eficiência da geladeira, né? E aí você terá um maior consumo de energia elétrica para conseguir colocar esses alimentos na temperatura desejada. Como a convecção se dá por conta da movimentação de massa de ar presente no interior da geladeira, devido à diferença de densidade entre os pontos inferior e superior, o uso de qualquer objeto, como forros, né, de plásticos, que evitam a movimentação dessas massas convectivas, dificultaria a troca de calor, fazendo a eficiência do equipamento diminuir, aumentando assim o consumo de energia. Antigamente nós tínhamos essas grades, né? Eram grades metálicas aí costumava-se enfeitar a geladeira colocando alguns paninhos, né? O pessoal não sabia que isso aí dificultava o processo convectivo, certo? Pois bem, galera, chegamos ao final do nosso volume 2 aí do nosso plano de estudo do doutorado. Chegamos à semana 6. Galera, convido vocês, nos sigam lá no nosso canal, no Projeto Enem, certo? Todas as tardes aí nós temos aula. O projeto de redação também está muito bacana, galera. Está podendo instruir muito bem. Às quartas-feiras, você tem lá com a professora Dayana a redação, certo? Galera, voltamos aí no próximo PET e espero vocês no projeto Eu Não Erro Mais. Eu sou o Camilo, professor de Física da Escola Online. Até logo!